óbvio, o debate com Márcio Mota. É o óbvio, o nosso debate pela internet, você participando, deixando o seu comentário. Nós vamos tratar agora de um tema muito interessante que é a internet para os nossos filhos, né? E também a invasão de privacidade entre pais e filhos. Até que ponto isso é válido ou não, até que ponto isso é besteira, né? Tem que invadir mesmo ou não. Vamos ouvir a opinião da mesa. Eu quero começar logo com uma pessoa bem polêmica que está aqui com a gente para falar sobre isso. Doutora Jacira Granja. Bem, eu não acredito em invasão de privacidade entre pais e filho. Eu não acredito nisso, né? E esse tabu criado está levando a uma degradação tremenda, a uma perda de controle. Tanto é que nós estamos vendo aí cada dia dentro das nossas casas as crianças envolvidas com a internet, começa daí, e os pais não sabem com quem se relaciona, não sabem nada. Começou no problema desde logo cedo, as mochilinhas da escola. Ninguém abre a mochilinha, ninguém abre o meu caderno, ninguém abre o meu diário. Tem o diário, você até respeita, mas faz de conta assim uma vez ou outra, dá uma olhadinha no que está escrito no diário que não faz mal nenhum. Faz de conta que né? abriu o diário por engano. Por engano, é muito bom. Outra coisa, conhecer os amigos dos filhos, o quarto do seu filho, da sua filha, ele integra a sua casa. Então ele não é um local específico, impossível, impenetrável, não. Ele faz parte do contexto da sua casa, da sua família. Então não existe esse bloqueio. Você pode entrar no quarto dos seus filhos, você pode ter acesso à mochila, à bolsa dos seus filhos, só se proíbe isso quando tem algo a esconder. Claro. E os pais se permitem isso. Hoje nós estamos vendo que está se criando um nível de coisa que não mexe aqui porque é meu. E os pais invertendo os papéis. Estão obedecendo ao mandato dos filhos. Já não se perderam a autoridade. Não, isso aqui é seu, mas peraí, meu filho, você é meu filho, você está dentro da minha casa, eu sou seu pai, eu sou a sua mãe. Pera um minutinho, a mamãe tem que ver isso. E se nós tivéssemos esse controle, nós não teríamos aí no noticiário, muitas vezes, pais perplexos, quando os filhos são apreendidos, são presos pela polícia, a droga apreendida, e eles, mas o senhor nunca percebeu? Nunca vi, nunca nem percebeu, porque nunca parou para olhar dentro dos olhos dos filhos. Então, não existe invasão de privacidade entre pai e filho. Então, a mochila até a internet, esses sites de relacionamento, precisamos ver com quem os nossos filhos estão falando. A internet é maravilhoso, os sites são ótimos, mas precisamos saber o que está entrando dentro da nossa casa. Na verdade, a forma de se burlar as leis de casa sempre existiram. Só que hoje você usa de uma nova ferramenta, que é a internet. Né? Quem aqui, acredito até que ninguém aqui, mas alguns provavelmente que estejam ouvindo, nunca deixou de matar uma aula, nunca disse, chegou um pouquinho mais tarde. Eu nunca deixei. Nunca deixou? Não, é o que eu estou falando. Aqui talvez não. Que se lembre, pelo menos, né, doutora Jacira? A doutora Jacira não se lembra. Né? Márcio, olha que coisa, gente! Olha o que ele está falando. Eu estou esclerosada a um ponto que eu não lembro. Não lembra mais o que fez, né? Porque todo mundo já aprontou das suas, porque a idade de aprontar é justamente essa. Na verdade, ruim é quando não cresce e continua Márcio. aprontando. Não é verdade? Ruim é quando se cresce e continua aprontando. Essa é a idade de aprontar. Sendo que hoje você tem um mundo aos seus pés, ou num clique, através da internet. Essa questão de privacidade entre pais e filhos, não. Essa é uma correspondência que chegou por aí, não sei de quem é, mas eu também não posso abrir. Entendeu? Essa área aqui, isso aqui é a gaveta dele, eu não posso abrir porque é dele. Isso eu acho que é um mal muito grande. Eu não sei se Super Nani concordaria comigo, entendeu? Mas eu quero ouvir a opinião da Super Mami, Lúcia Mondati. Bem criados, 3 filhos bem criados. Vou te dar um exemplo num filme. Estamos aqui, né, na internet, vou falar de um filme chamado Spanglês. No final desse filme, é um filme muito interessante porque fala justamente de uma empregada doméstica que é latina trabalhando numa casa de classe média alta americana. E os conflitos e as descobertas, nossa que difícil, de
um lado e de outro. No final da história, ela tem uma filha muito bonita, morena, tal, e que está deslumbrada com a vida dos americanos ricos, não é? E no final das contas, no final do filme, elas saem da tal casa e a menina vira para a mãe, numa das cenas finais, e fala o seguinte, é um filme antigo, eu posso até falar com vocês que eu não vou estragar nada. Né? Ela diz, chega para a mãe e fala, não, eu agora preciso do meu espaço. Ela fala para a mãe. E a mãe, num momento de muita lucidez, vira e fala, não há espaço entre nós. E chama a garota para conversa na hora e resolve a situação. E a menina que está contando a história, anos mais tarde, né, ela está contando essa história, ela diz que aquele foi um momento crucial na vida dela. Quando a mãe disse, nada disso, não existe espaço entre nós. Vamos conversar agora. Gente, é maravilhoso isso. Acho que toda discussão na prática vai dar ausência de envolvimento. A ausência de envolvimento. Falta compromisso, né? Eu não vejo os pais passando de um certo limite, eles estão se tornando provedores, mas não estão se envolvendo com seus filhos. É muito comum, por exemplo, no consultório, eu ter que conversar com a criança, porque os pais nada sabem sobre a vida de seu filho. Então, por exemplo, eu já tive pais, por exemplo, essa criança vive com problema, vive reclamando, vive irritado, não sei o quê, e eu converso, pergunto, mas ela brinca com o quê? O pai não sabe. Ela assiste o quê? O pai não sabe. Ela navega onde? O pai não sabe. O pai não sabe praticamente nada. E aí o que o pai fala, Lúcio? Peraí, deixa eu chamar aqui a babá. Porque a babá sabe sobre a criança. Que comeu, que se dormiu direito, o que foi feito, o que não foi. Porque está havendo a ausência do envolvimento. Com o corre-corre do dia a dia, os pais estão simplesmente abandonando a condição de pais. Houve uma crítica no jornal sobre uma novela que está passando aí, porque a mãe de um gêmeos médico e um arquiteto, a mãe se preocupa com os filhos e fica guardando os filhos. Houve uma crítica de uma mulher escreveu para o jornal, dizendo que era impossível uma mãe ter aquela preocupação e aquele envolvimento com filhos adultos. Meu Deus do céu, filho, você tem preocupação e envolvimento da hora que você gerou até o fim. Não, agora carinho e dedicação não encerra. Carinho e dedicação é uma coisa. Agora, se fosse uma crítica no sentido de intervenção, porque ela interfere o tempo todo na vida, aí é diferente. Mas a crítica dizia que não existe mais esse tipo de mãe que fica acordada esperando o filho chegar. Não, isso é um absurdo. Na verdade, antes existissem ainda esses tipos de mães, não é? Agora, eu queria dar a palavra final aqui para o nosso comissário de polícia, porque se nada disso der certo, com certeza, tudo vai acabar na polícia, não é verdade? Nosso doutor José Mário Ferreira. É verdade, você até falou uma coisa certa. Eu, durante muito tempo, atendia na minha sala pessoas que, com o desdobramento da investigação, com o final daquilo que a gente vai ouvindo, a gente percebe que faltou alguma coisa lá no início. Faltou o limite do início. E como faltou o limite, aí já não se pode nem só falar internet, faltou o limite de controle mesmo, né? Porque normalmente meninas fugiam de casa, rapazes, e aí a gente ficava sabendo que em algum momento houve uma desagregação familiar tal que a pessoa preferiu ficar na rua. E é isso que a gente está querendo evitar. Quando a gente está se preocupando com os filhos, e eles vão ver que isso mais tarde, quando forem pais, serão outras preocupações, mas terão a mesma origem, eles vão saber que nós estamos nos preocupando porque os amamos. É uma forma de amor. É cuidado. É cuidado. Então, quando isso vier a acontecer, quando esse caminho percorrido vier a ter esse final, nós que às vezes até dizemos para os filhos, vocês vão ver só, quando vocês forem pai, vocês vão ver. A gente ouviu isso lá atrás, de nossos pais. Verdade. E fatalmente falaremos para os nossos filhos. E aí a gente realmente vai estar de cadeira, não para a gente apreciar ou aplaudir, mas para ajudar ainda de qualquer maneira. Porque hoje eu acho que o controle tem que existir sim, concordo com a doutora Jacira, porque eu acho que a coisa tem uma conotação de origem da infância. Por que não abrir a mochila? Porque a porta está trancada, recebe uma visita, você simplesmente, a pessoa fica trancada e você não é que a gente outro mundo invadir. Dentro daquele não local. É que a gente queira invadir a privacidade, mas precisa trancar a porta. A qualquer momento você pode entrar, oferecer um lanche. E aí, isso que eu estou falando, a gente tem degraus que vão sendo subidos, a proporção que o tempo vai passando, e essas pessoas vão ficando tão senhoras de si, não sabem nada da vida. Então, para acontecer milhões de coisas, elas não sabem nada da vida. O controle tem que existir sim, de uma forma branda, amorosa, mas principalmente controlada. Se eles não controlar os filhos,
os pedófilos da internet, os pedófilos que andam por aí, irão controlar. Com certeza. Ou um substituto chegará e contra seja pedófilo, seja o traficante, seja quem for. Bom, esse é o nosso debate pela internet. Como diria Belchior na canção interpretada por Elis Regina, né? Como os nossos pais. A grande verdade é que nós vamos ser como os nossos pais, chatos, marcadores, né? E ali o tempo todo marcando em cima. E que sejamos assim para o bem das futuras gerações. É óbvio, o debate pela internet, e você continue participando com a gente, deixando a sua opinião, o seu comentário acerca desse debate.